eu acho que talvez, acho que talvez parece um pouco formal. E vocês que já leram o texto vai duplicar o que já leram. Me desculpa, mas o Sérgio disse que era para falar sobre a ideia do plantation scene pelas pessoas que não participem na aula, que não leram ainda, ou talvez nunca vão ler o artigo, ok? Desculpa que vai... É isso, né, Sérgio? Isso, Embora não isso, temos... por favor, porque, desculpe te interromper, porque o tema, né, plantation seno não é exatamente um conceito, uma chave interpretativa muito comum no nosso ambiente, então seria, acho que interessante, e a gente espera, a gente vai postar depois, né, lá no nosso canal, então seria também uma contribuição para além da turma que vai ter oportunidade de dialogar com você. Ok, ótimo. Se não entender algo, é só me perguntar, é só me parar, ok? Vou agora compartilhar. Oh, Anderson, não posso compartilhar a tela porque tenho uma apresentação do PowerPoint. Se puder. Sérgio, acho que você tem que dar autorização. Eu acabei não ingressando como host, apesar de eu estar com o nome de PPG Mother. Oh, Sérgio. Perdão, gente. Não. Pronto. Sou eu. Uau. O one Isso, agora. participant. Pronto. Ok. Sabe que sempre faço PowerPoint para compartilhar a visão com vocês. Ok. So, boa tarde a todos e todas. É um prazer de estar aqui com vocês. Faz 2 anos, né, Sérgio, desde que eu fiquei em Brasília a dar aula, também neste programa de Mother. E, como disse, fico com pena de não poder estar com vocês pessoalmente agora. Para hoje, tenho pouco tempo e quero desenvolver um argumento bastante complexo. Posso dizer também complicado e talvez complicado demais. Vocês possam me orientar. Mas é bastante complexo e já me desculpei do português, mas qualquer coisa é só me parar. Mas o meu argumento em breve, tem a ver com o jeito em que podemos pensar da época moderna ou da modernidade. Qual seria o fenômeno ou a relação que caracteriza e impulsiona a época moderna? Claro que não temos que dizer que tem somente uma coisa ou uma relação mais importante, mas tentando de descrever, tentando de entender melhor a nossa época, como é que podemos dizer, caracterizá-la? Como é que podemos analisar o fenômeno de modernidade hoje? Seria capitalismo? Seria o mercado global, a economia global? Seria a presença dominante de ciência ou de, digamos, racionalidade? Eu acredito, como muitos já disseram, que essas coisas são e foram importantes, claro. Mas o fenômeno mais importante da época moderna, eu vou dizer, a coisa que moldou as relações entre pessoas, entre países e entre a natureza e o social, é o plantation. Hold on. Oh, pronto. O meu argumento é que a modernidade, ou a era ou época moderna, foi tão fundamentalmente moldada pela plantation, que podemos entendê-la melhor como o plantationocene. Em português, eu acho que vocês vão dizer plantacioceno, mas isso me vai atrapalhar, falando bastante rapidamente, então vou dizer só plantationocene. E espero que vocês me entendam. O plantationocene como conceito é bastante recente. Foi sugerido inicialmente por Donna Haraway e Anna Singh
em uma conversa organizada por Greg Mittman e outros na Universidade de Wisconsin. Então, foi uma conversa bastante localizada, bastante informal, mas se o conceito do plantation scene é recente, este conceito se forma em conversa com centenas de acadêmicos em uma variedade de campos, desde antropologia, geografia, direito, economia, até agronomia e ecologia. Ainda mais importante, como vocês sabem, é importante reconhecer que o conceito deve muito ao trabalho de milhares de militantes ao longo do tempo, ao longo da modernidade e ao redor do mundo que lutaram e que continuam a lutar pelo acesso à terra. No tempo que tenho hoje, não vou poder falar muito da minha pesquisa ou meu trabalho empírico, mas as ideias que tenho sobre a plantation scene são baseadas na minha experiência com e pesquisa sobre a luta pela terra, podemos dizer, no Brasil e em Moçambique. Tem um pouco de preguiça com as telas. Pronto, desculpa. Em ambos os lugares, Brasil e Moçambique, fiquei impressionada depois de 25 anos fazendo pesquisa nestes dois países e outros também, mas comecei no Brasil em 93. Fiquei impressionada com o poder do plantation como uma aspiração, uma ideal até romântica, há um desejo muito forte por uma produção agrícola moderna, disciplinada, organizada em linhas retas, onde o homem, a natureza e as máquinas estejam voltadas para o serviço da produção e do lucro. Em muitos lugares do mundo, e eu direi que o Brasil, Moçambique e Estados Unidos são exemplares disto, essas aspirações se tornarem um fim em si mesmas, em vez de um meio para um outro fim, como o bem-estar. Então, primeiro, como definir o plantation? Como é que podemos definir o plantation? O plantation, na sua essência mais abstrata, é uma unidade de produção, ou agrícola ou pecuária, em grande escala, produzindo monoculturas e historicamente dependente de trabalho forçado. Ao longo do tempo, o trabalho escravizado tem sido trocado pelo trabalho assalariado ou de contrato. Mas ao redor do mundo, os trabalhadores nos plantations são uns dos mais marginalizados e menos protegidos. O plantation é orientado para a extração, motivado ou dominado pela lógica da troca de mercado, territorialmente fixo e itinerante. É localizado em um lugar, mas também muito flexível. Se move às condições, quando as condições exigem. É autossuficiente ou autocontido, parece quase um tipo de comunidade em si, mas também o plantation é incompleto sem o mercado global. A desapropriação de terras tem sido chave para reunir terra e trabalho dentro das plantações, embora as maneiras pelas quais isso tenha sido feito sejam historicamente e geograficamente específicas. Portanto, as comunidades do plantation e os produtos parecem diferentes em diferente tempo e lugares diferentes. Ao mesmo tempo, embora toda esta variedade, o plantation representa um modelo de produção que tem semelhanças essenciais. Historicamente, como eu disse antes, o plantation teve um poder discursivo tremendo, como paisagem idealizada de produção, de lucro e de propriedade e natureza organizada. Havia plantations antes da era moderna, é claro, mas só nos últimos 500 anos é que a lógica do plantation se cristalizou em uma forma coerente de organizar o mundo. Alguns datam o surgimento do plantation na Grécia ou na Roma antiga
junto com o desenvolvimento da cidadania, escravidão, propriedade. Mas foi no contexto do feudalismo na Europa que o plantation começou sua expansão verdadeiramente global. Lideradas inicialmente pelos espanhóis, e aqui podem ver os portugueses, as nações europeias introduziram plantations em territórios trópicos. Os plantations foram meios de colonizar, meios de assentar e desenvolver, entre aspas, estes territórios, mas também necessitarem que os povos locais estiveram deslocados da terra e compelidos a trabalhar nos plantations. O acadêmico Jared Diamond tem um artigo no qual ele argumenta que a agricultura, a cultivação, a proposta de comida foi, entre aspas, o pior erro da história da raça humana. É o título do artigo dele. Ele diz isto porque o cultivo, ao contrário da caça e a colheita, levou à criação de um excedente, um surplus, que então permitiu que as sociedades desenvolvessem hierarquias nas quais uma classe produzia, enquanto outras classes governam. Eu não sou tão radical quanto Jared Diamond, que eu digo com um pouco de graça, porque acho que o Jared Diamond não é muito radical, mas este argumento que ele faz é bastante radical, e eu acho que a agricultura foi uma coisa boa para a humanidade, e que os excedentes, os surplus, também são coisa boa. Mas a agricultura foi transformada em armas, weaponized, se diz em inglês. Virou uma arma e foi implementada com armas. Sob o domínio colonial, os plantations coloniais criaram muitas das divisões que temos hoje. Divisões entre países desenvolvidos, entre aspas, e em desenvolvimento, ou os países colonizadores e suas ex-colônias, entre proprietários e os sem propriedade, entre brancos e não brancos, e entre camponeses e urbanos. O estabelecimento e a proteção da agricultura de plantation, em grande escala, justificava a escravidão, necessitava a escravidão e outros regimes de trabalho forçado, bem como migrações e reassentamentos em massa, o mandato de criar o tal dito aldeia, o villagization, em toda a África, por exemplo. Em todo o mundo, a demanda por plantações ou produtos tropicais levou à formação de estados e de leis altamente discriminatórias em relação ao trabalho, cidadania, impostos e direito de propriedade. O plantation é geralmente associada à agricultura e às áreas rurais, mas como Sidney Mintz descreveu de uma maneira famosa, os recursos extraídos das plantações de açúcar na América Latina garantiram o nascimento da indústria e das cidades de Europa e, sem dúvida, forneceram o ímpeto e até mesmo o modelo para a produção de fábricas e energia. O plantation, então, alimentou de uma forma direta e indireta as revoluções industriais, o primeiro e o segundo, fomentou a criação de um mercado mundial de troca destes produtos tropicais e alimentou os aspectos mais destrutivos do socialismo na ex-União Soviética e na China. E podemos discutir ou podemos debater se a plantation na nação comunista é a mesma coisa do que o plantation numa nação ou numa economia capitalista. Mas podemos dizer que o plantation, como descrevi e defini antes, também foi executado na União Soviética e na China com efeitos bastante deletérios. Oh, I have to let. Pronto. Agora vou deixar que as pessoas entrem. Pronto. Ok. Hoje em dia, o plantation controla a maior parte das terras aráveis no mundo.
Não há dados disponíveis e bons para todo mundo. Os dados da agricultura e da propriedade da terra são bastante complicados, embora tendo o Banco Mundial e outros que tentam de colher estes dados. Mas uma estimativa conservadora sugere que apenas 1% das fazendas no mundo tem mais, só 1% tem mais de 200 hectares, mas estas fazendas, este 1%, controla pelo menos 50% das terras cultiváveis do planeta. Os pequenos agricultores que não trabalham diretamente no plantation ainda muitas vezes são influenciados pela dinâmica e pelos interesses do plantation. Aproximadamente 15 a 20% dos pequenos agricultores do mundo estão vinculados às propriedades grandes por meio de contratos, o contract farming. Embora esse número varie amplamente por país e por cultura. Para esses agricultores contratados, bem como os produtores independentes, o campo de jogo em que operam é moldado pelo tratamento privilegiado do governo ou dos governos para a agricultura em grande escala. Esta breve descrição inicial do plantation scene provavelmente levanta a questão de como este conceito de plantation scene se compara aos outros conceitos semelhantes. E talvez esses outros conceitos são mais bem conhecidos, como o antropoceno ou o capitoloceno. Não posso entrar muito em detalhes sobre estes conceitos, mas eu direi que é importante notar que os três conceitos são principalmente políticos, não geofísicos. Então, não são muito bem defendidos pela marca geofísica, mas pela marca política. O antropoceno tem sido útil, eu acho, para chamar a atenção ao papel dos humanos nas mudanças climáticas. Tem sido bastante importante numa maneira política, mas tem sido criticado pela falta da teorização de poder dentro do conceito. O foco do antropoceno está no crescimento populacional como base da mudança ecológica, onde a humanidade é uma massa bastante homogênea, indiferenciada por riqueza, poder ou por raça, que sabemos bem de ser falso. O Capitalocene, conforme concebido por Jason Moore, é uma alternativa bastante útil porque destaca a natureza destrutiva da produção industrial e chama a atenção para as forças materiais e sociais e as relações de produção. Mas o capitalismo sozinho, como Dona Haraway disse, é muito recente. E o conceito é muito abstrato e incompleto devido à sua incapacidade de dar conta a sistemas alternativos de produção como o socialismo. Ok, so um pouco mais sobre a teoria de Capitaloceno. Eu acho que nós temos bastante trabalho, muito bem feito, sobre a vida agrária, que nos fornece uma compreensão bastante profunda da vida dentro do plantation scene. No artigo que escreveu, que os estudantes do Sérgio leram, trato mais da teoria do que posso hoje, mas eu quero enfatizar que estudos do plantation scene devem levar em conta três coisas importantes. Primeiro, devem estudar as relações concretas e empíricas dentro dos plantations específicas ao redor do mundo. Não podemos dizer que todas estas plantations são iguais ou que têm relaços ou laços de comunidade ou de poder que são exatamente semelhantes. Segundo, embora mantendo em conta a importância do local, da especificidade, do localização em um lugar específico, devem também sempre entender o lugar do plantation no sistema mundial. Como é que este plantation está inserido na economia mundial? Terceiro, devem ver o plantation como relações ou como um grupo de relações materiais e simbólicas.
no sentido do poder discursivo que o plantation tem como sonho, como paisagem idealizada de produção, de lucro e propriedade. Eu acho que também uma contribuição política bastante importante do análise do plantation scene é que ajuda a construir uma política crítica de escala dentro do marxismo ou da economia política que normalmente desdenha visões utópicas da pequena escala. Embora existam debates bastante ricos, acadêmicos marxistas tendem a ver as alternativas de pequena escala ou em pequena escala como alternativas românticas ou condenadas à história. Embora a força surpreendente do campesinato como ator político tenha diminuído este desprezo um pouco. Mas com o plantation, uma parte importante do seu poder foi, e é ainda, o tamanho, o jeito de ser o único jogo na área. Como unidades de produção em escala relativamente grande, os plantations desenvolvem seu poder por meio da alienação da terra e do trabalho, monopólio dos mercados locais, dominação das comunidades próximas e conexão com circuitos generalizados de capital para exportações e governança para a autoridade política. O poder de um dono ou fazendeiro não vem só do tamanho de suas propriedades, mas nos plantations a resistência que sempre tem resistência contra o plantation. Esta resistência tende a ser investida em parcelas e ações de pequena escala, escondidas muitas vezes do olhar do supervisor e orientadas para as comunidades locais e de autossustentação. Como escreveu Marx mesmo, escravos que se emanciparam dos plantations na Índia Ocidental enfureceram a classe dos padrões do plantation ao evitar o trabalho assalariado e, em vez disso, tornar-se camponeses autossustentáveis trabalhando por seu próprio consumo, como ele disse. Isso não exigia o desenvolvimento de relações íntimas e de pequena escala com a terra e as pessoas. Desculpa. Isso não era populismo exatamente, eu queria dizer. Era uma rejeição da plantação. O combate à alienação exigia o desenvolvimento de relações íntimas e de pequena escala com a terra e com as pessoas. A resistência nem sempre será em pequena escala, é claro, e nem todas as iniciativas em pequena escala funcionam contra as estruturas de opressão. Mas a centrar o plantation em nossa compreensão da economia política moderna sugere que o desmantelamento da escala do plantation abre possibilidades emancipatórias importantes. Isto não é uma coisa que tenho que dizer a muitos de vocês e particularmente aos movimentos. Então, a época moderna. Pode ser que vocês que estão assistindo hoje pensam, ok, tudo bem, faz sentido, mas por que debater o papel do plantation na modernidade? Por que tem que pegar a coisa mais importante da época moderna? Eu direi, para responder a esta pergunta bastante racional, quero destacar 4 características principais da era moderna que o plantation scene nos ajuda a entender. Tem muitas características e destaco mais no meu artigo, mas quero me concentrar hoje no racismo, na desigualdade, na degradação da saúde humana e ecologia e, finalmente, na resistência. O plantation não criou essas coisas, mas se alimentou delas e as perpetuaram. Racismo. Primeiro, as plantações estavam enraizadas na expropriação e escravidão, e a forma de plantation continua a depender da coerção e da força ao longo das linhas raciais, ou digamos, racializadas.
A colonização removeu à força milhões de pessoas de suas terras para trabalhar e morrer em plantations em outros lugares. Essa necessidade de controle total sobre outros humanos se tornou embutida na mentalidade dos plantadores e como o controle político em tantos lugares se originou no controle da terra, como foi no Brasil, como foi aqui nos Estados Unidos. A mentalidade escravista influenciou a formação de estados, digamos, de nação, de governo, das políticas, de mercados e de sociedade. No Brasil, os usineiros e fazendeiros eram tão dependentes do trabalho escravo que mesmo após a abolição, em 1888, eles trataram os agricultores livres tão mal que os outros países proibiram ou desencorajaram os seus pobres de emigrar pelo Brasil. Ao forçar a população indígena e pobre a trabalhar no plantation, as regras europeias deslocalizaram as populações nativas, destruindo as comunidades indígenas e, em seguida, fixando-as novamente em aldeias, em assentamentos ou reservas e em cidades. As noções europeias de assentamento passaram a ser definidas como civilização, e a brancura, ou pele branco, era a chave para tudo isto, conferindo o direito de subjugar e apoiando a legitimidade das reivindicações coloniais de terras. O Catherine McKittrick chama isto da lógica da plantação. A colocar a plantação no centro da era moderna exige que centralizamos o que Brenna Bunder chama de regimes raciais de propriedade. Estruturas contemporâneas e atos de violência racista, como desigualdade, tratamento policial desumanizado, como vocês talvez já ouviram falar muito disso nos Estados Unidos, encarceramento, que está bastante racializado, e assim por diante. Estes devem ser vistos não como inevitáveis, mas como inerentes a um sistema moldado pelo trabalho forçado do plantation. O segundo legado do plantation é a forma como ele ainda serve como resposta ao chamado problema de desenvolvimento. Nos últimos 100 anos, economistas e políticos seguiram o exemplo da história britânica ao atribuir o crescimento ao aumento da propriedade privada, aumento de trabalho assalariado e do capital excedente. O desenvolvimento, portanto, é geralmente visto como alcançado por meio da modernização da agricultura em grande escala, voltada para a exportação, em vez de cultivo de sistemas de pequenas propriedades. E isto tem a ver com desigualdade, que desigualdade vai ser uma coisa até necessária para impulsionar o crescimento do país. Os cercamentos de terras e as desapropriações relacionadas são consideradas necessários também com desigualdade. Em Moçambique, onde trabalhei estes últimos anos, cientistas e políticos portugueses catalogaram as diferentes regiões do território no início dos anos 1900, não para compreender o que já existia, mas para decidir quais culturas de rendimento poderiam ser cultivados de forma mais lucrativa para o mercado europeu. Ao longo de quase um século, os planos coloniais para algodão, tabaco, coco e arroz não conseguiram enriquecer os portugueses, mas isso não impediu que o Estado independente tentou de imitar a agricultura colonial. Agora, porém, uma porção significante dos cientistas são brasileiros, querendo replicar a agricultura brasileira de grande escala para a exportação no Moçambique,
Num país com 80% da população no campo, 50% desta população sob a linha de pobreza absoluta, com um tamanho médio de propriedades de 5 hectares, e com poucas pessoas que já usaram mecanização, ainda neste ambiente, neste país de Moçambique, o plantation serve como o desejo, como o ideal para como desenvolver o país. Estruturas de degradação. O terceiro legado da plantação é a degradação da saúde humana e da ecologia. As plantações ou plantations dominam a produção agrícola, como já disse, e quase todo o financiamento público vai para apenas mais ou menos 6 tipos de commodities: algodão, trigo, arroz, milho, açúcar e soja. Em parte porque estas commodities ou estes produtos são usados no processamento industrial, ou de comida ou de outros mecanismos. Este tipo de produção, já sabemos, tem a ver com um sistema global de alimentos ou de produção que é bastante poderoso e destruinte pelo meio ambiente. A capacidade produtiva desse sistema é impressionante, mas ainda assim, embora sendo capaz de produzir mais comida do que as pessoas agora existentes no mundo necessitam, quase 1 bilhão de pessoas passam fome e outra bilhão é considerada malnutrida. O Phil McMichael, um colega meu aqui na universidade, ele e outros escreveram sobre das Nações Unidas e as conversas dentro das Nações Unidas sobre sistemas alimentares. E eles argumentam que, apesar de evidências ou de informações significativas, sugerindo que não é saudável depender deste tipo de agricultura, não é saudável nem pelos humanos, nem pelo planeta, estes produtos, estes commodities e este tipo de produção continuam a ser privilegiados por redes científicas globais e por organizações nacionais e internacionais, ou na agricultura ou do mercado ou a economia global. Essa agricultura é intensiva em insumos e energia, no ponto de produção e no ponto que é frequentemente bastante distante de consumo. Hoje estima-se que cadeias agrícolas verticalmente integradas sejam responsáveis pelo menos por 1/3 ou 1/4 a 1/3 de todas as emissões de gases de efeito estufa. Uma dieta favorável ao clima provavelmente seria significativamente mais alta em frutas, grãos e vegetais locais e dramaticamente mais baixa em carnes e alimentos processados do que as dietas do plantation que temos hoje. Isto tem muito a ver com a pandemia que estamos a viver agora. Muitos cientistas documentaram a relação entre desmatamento, produção tipo plantation e doenças ou vírus. Na Irlanda, como vocês sabem, nos anos 1850, mais ou menos, a transição da produção de pequenos proprietários para propriedades de monocultura em grande escala começou da fome de batata, ou potato famine, na Irlanda. Hoje, nova pesquisa sobre COVID-19 sugere que o vírus é pelo menos em parte devido ao desmatamento e à intensificação de agricultura, empurrando os pobres, que vivem na área rural, da China para espaços menores
onde a caça de espécies selvagens é cada vez mais difícil e os mercados úmidos, ou wet markets, estão cada vez mais lotados. Esta tem sido uma descrição sobre racismo, desigualdade e mau saúde que pode ser bastante feio da plantation scene, mas a história da era moderna seria incompleta sem a discussão de resistência constante e contínua contra a plantation, tanto plantations específicas quanto plantations nacionais ou do nível ao nível nacional, quanto plantations mundial ou da ideia do sistema mundial feito através de plantations. O movimento dos trabalhadores rurais no Brasil é um dos movimentos mais importantes, eu acho, da história. Ao longo de toda a era moderna, a época moderna, a defesa da terra inspirou resistências apaixonadas. Provavelmente a coisa que as pessoas disputam mais é acesso à terra. Podemos falar dos levelers na Inglaterra nos anos 1600, até o Underground Railroad, o ferro de trem de ferro nos Estados Unidos, que ajudou, que foi construído por pessoas escravizadas, emancipadas, e que ajudou que pessoas escravizadas se emanciparam. Tem bastante resistência ao plantation. Os movimentos nos mostram as possibilidades de novas relações de produção e reprodução social, mas é necessário de apoio político para tais alternativas, a fim de fornecer recursos e espaço para que floresçam. Mas podem ver que durante esta pandemia não foram as empresas grandes que mandaram comida pelos bairros mais pobres, mas movimentos como o Movimento Sem Terra, que tentou de socializar um pouco o excedente. Enquanto lutamos com as mudanças climáticas, as pandemias, desigualdade e racismo estrutural, seria bom compreender o papel que as plantações ou plantation têm desempenhado na criação desses problemas. Isso ajudaria a desmantelar os mitos generalizados em torno de alimentos baratos, mobilidade social, leis de propriedade e pobreza também. Pelo menos precisamos parar de apoiar a agricultura de plantation injustamente com subsídios, regras comerciais protecionistas e acesso a trabalho mal pago ou sem documentos. Devemos permitir que as pessoas que foram despojadas ou alienadas de suas terras por plantation agriculture no passado ou até hoje podem retornar, dando-lhes as ferramentas para cultivar e comer alimentos saudáveis em comunidades sustentáveis. Esta não é uma visão antitecnológica. Precisamos financiar pesquisas em técnicas agrícolas diversificadas de pequena escala e inovadoras, em vez de imaginar que a agricultura de plantation em grande escala é a única resposta à crescente demanda. A distribuição de terras, de pesquisa em tecnologias apropriadas, subsídios para pequenos agricultores e mercados locais poderiam servir como uma forma de reparação. Não sei se vocês têm essa palavra de reparations, de tentar de corrigir um erro histórico da colonização. Roger, muito obrigada. Agora vou parar de... Pronto. Super obrigado, Wendy. Passo
a palavra imediatamente para a professora Carol. Eu vou reivindicar ser anfitrião e você acho que deu. Carol, com você, por favor. Obrigada, professor Sérgio, Wendy, é um prazer estar aqui com vocês na turma também. Estou vendo alguns nomezinhos conhecidos, outros não. É um prazer conhecer essa nova turma, gente. Eu sou, então, Caroline Gomide, professora no MADER, né? Sou professora na licenciatura em Educação do Campo e trabalho com geociências. Obrigada, Railson, por ter ligado a câmera, porque eu estava na dúvida se era você mesmo, viu? Fico feliz de te ver aqui. Então, assim, acho que a ideia, né, aqui é para a gente dialogar um pouco. Eu trabalho bastante com esse tema, né, do antropoceno, capitaloceno, todos os nomes vários que aparecem aqui. E eu queria trazer alguns comentários para vocês, pensando, né, a partir do que a professora Wendy já colocou aqui, o artigo dela, que vocês leram, mas também a partir de uma visão que eu coloco aqui, que vem principalmente da visão de Foster, que trabalha a ecologia política a partir de Marx, a partir, então, dessa ruptura metabólica, né, nessa relação ser humano-natureza. Então, a relação ser humano-natureza que a gente conhece, ela é mediada por uma série de passos, né? Mas a definição, então, que a humanidade vem sempre se relacionando com a natureza, Marx define que ela é mediada pelo trabalho, né? Então, a relação ser humano-natureza mediada pelo trabalho traz diversos elementos, então, que a humanidade sempre transformou a natureza para a sua própria vivência. E a partir disso, ao longo da história da humanidade, é que essa relação vem se transformando e que tem, então, a definição da ruptura metabólica, porque as relações que antes a humanidade tinha com a natureza, que era uma relação cíclica, em que, por exemplo, os povos originários, né, se utilizavam da natureza e transformavam, retornavam para a natureza, era uma relação cíclica. Também os artesãos, por exemplo, retiravam da natureza, vamos construir um sapato, né? Retiravam da natureza, cada pedaço do sapato eles moldavam, criavam o sapato e depois o rejeito também era transformado e conhecia então todo o papel da produção, né? E isso foi negado, foi desvinculado, e esse distanciamento então é o que é chamado de ruptura metabólica, em que essa relação fica linearizada a partir da industrialização, enquanto a gente coloca tanto na agricultura, né, em que as sementes que antes eram cíclicas, também tratadas de maneira cíclicas, hoje são tratadas na indústria, e vira mercado e é lucro, né? O principal objetivo, não só no caso da agricultura, mas no capitalismo, então, todas as relações com a natureza, então, ao invés de se transformar numa relação, é a mercadoria, é o lucro, né? Então, acho que é importante a gente trazer esses elementos, pensando, então, para tentar chegar lá na alteração de um tempo geológico, né, como o professor Wendy coloca aqui. O capitalismo, então, ele traz ele retira, né, os meios de produção da classe trabalhadora e deixa o trabalhador livre, como a professora Wendy estava colocando, né? Só que ele não está livre porque ele não detém os meios de produção, né? Nem o trabalhador, nem a trabalhadora. Então, esse fato, ele é muito importante com o trabalho que Marx traz como alienação, né? A alienação desse conhecimento. Eu, como trabalho com mineração, eu trago muito esse exemplo quando a gente fala da relação ser humano-natureza e a ruptura, é quando a gente brinca que as crianças da cidade acham que o leite vem da caixinha, né? Mas como eu trabalho com mineração, eu costumo falar de um exemplo que é ainda mais difícil, que normalmente as pessoas não se deram conta. A gente fala do leite da caixinha, mas não pensa no alumínio que está na caixinha que abriga aquele leite no mercado.
Então, tem todo um processo para que os produtos que nós conhecemos, alimentares ou de construção civil, enfim, tudo que a gente utiliza na vida, tem todo um processo de construção que nós perdemos, nós não conhecemos a origem, né, por conta dessa ruptura da relação ser humano-natureza. Então, esse distanciamento dos ciclos traz, ao longo da história da humanidade, mudanças diversas, principalmente nas fontes energéticas, nos materiais, a relação com as sementes, né, com os ritmos de produção e consumo. E aí, nesse processo, você tem, dentro da história da humanidade, várias evidências que transformam a história do planeta Terra como um todo. Então, quando a gente está falando de um tempo geológico, a gente fala de 4,6 bilhões de anos, foi onde começou a história da Terra. Então, há 4,6 bilhões de anos atrás, o que existia? Então, você tem uma série de subdivisões no tempo, e que são características de mudanças, que são como os continentes estavam distribuídos, os oceanos, como que os seres vivos estavam na Terra, como que eles se encontravam, né, em que espaço, enfim. Então, o tempo geológico ele é mediado por essas alterações, está relacionado diretamente ao tempo da Terra. E o tempo histórico, ele está nesse último período, a gente fala nessa era geológica, período geológico, a época geológica, e depois você tem as divisões históricas. Então, por exemplo, uma que é bem simples, que os dinossauros sempre entram nos exemplos, né, é que a gente tem um tempo geológico com diversas subdivisões que vão falar da era mesozoica e depois o período jurássico, que é onde existiam os dinossauros, por isso tem o Jurassic Park e tudo mais, né, essa época. E hoje nós estamos, enquanto humanidade, conhecemos, no éon fanerozoico, era cenozoica, período quaternário, não precisa todos esses nomes, é só um exemplo de como essas subdivisões, assim como a história da humanidade tem subdivisões, a história da Terra também tem subdivisões que são marcadas por registros nas rochas. E aí, esses registros nas rochas nos ajudaram a entender o passado do planeta e, muito provavelmente, muito do futuro. Então, a primeira pessoa que diz disso, que fala sobre que o presente é a chave para o passado, reconhecer o passado da Terra é importante, foi Charles Lyell, em 1830, que ele influenciou uma série de cientistas, inclusive o Charles Darwin, viu? Darwin leu muito o Lyell quando veio na viagem do Beagle. Então, ela é essa pessoa que traz o princípio das causas naturais, né, que a natureza está transformando. E ele é o primeiro, o Lyell é o primeiro dos registros, né, que a gente conhece, a descrever que a humanidade tem uma ação geológica muito importante. A partir da obstrução de baías, que já acontecia naquela época, a construção de barragens, a mineração, que já transformava o planeta de uma maneira muito significativa. Né? Então, quando a gente está falando, também o arado, já que a gente está falando do plantation, né, a exposição de terra durante muito tempo, ela altera o curso natural da terra, né, daquele solo, daquela rocha. Então, acho que é muito importante a gente trazer aqui que tem muitos elementos que são evidências para a mudança do curso natural da terra, da história geológica da terra, e que as plantation, né, também tem diversas evidências, e eu acho que o Andy trouxe um monte de elementos muito importantes para a gente considerar, mas eu queria até complementar mais alguns. E aí, a partir dessa construção, que Lyell foi o primeiro a dizer, a gente tem também o termo antropoceno já utilizado lá em 1920. Era um geólogo soviético que já estava trabalhando, eram dois termos, era antropoceno e antropógeno. E durante muito tempo os geólogos russos utilizavam esse termo, mas não foi reconhecido pela comunidade internacional, né, comunidade científica internacional, e acaba que esse termo some e só volta lá em 2000, como a gente falou com Crutzen, né? Então, o nome desse geólogo era Pavlov, e ele já defendia a partir de tudo isso que Lyell falava, né? Enfim. Então, depois de 2000, o termo antropoceno ele ganhou uma projeção imensa, né? Muito provavelmente todos vocês já escutaram, pelo menos, mesmo sem ter relação com ele, já escutaram esse termo.
Mas a maioria dos estudos, nesse período, a partir de 2000, ele fica muito baseado nas mudanças ambientais, e não diretamente nas mudanças da história da Terra a partir disso. E isso tem uma diferença grande, porque é a primeira vez que o termo está amplo em diversas áreas do conhecimento. E aí, a partir dessa discussão, surgem diversos outros nomes também, como antropoceno. Eu ainda não entendi esse do antropoceno, viu, gente? Mas tem vários nomes que aparecem, como econoceno. Aí, o próprio plantationoceno, capitaloceno e antropoceno, que o Andy já trouxe aqui as principais diferenças. Então, nós temos diferentes marcos para quanto a humanidade transformou a história do planeta. Então, quando a gente está falando de um nome seno que está aparecendo agora, a gente está falando de transformar, de mudar um registro na história da Terra. Então, para isso, a gente também tem esse processo, essa preocupação, né, de pensar, e é por isso que foi muito difícil no momento, e acho que apareceram tantos nomes e tantas discussões, porque a gente precisa pensar como é que a Terra vai registrar tudo isso que nós fizemos, né? A gente tem aqui, se for pensar nos principais elementos de transformação desse período, e aí focando no plantation, então, a gente tem transformação dos ciclos biogeoquímicos, né, com a transformação de nitrogênio, de fósforo, o uso do solo que muda, o uso da água, né, a irrigação, a gente sabe, né, dos impactos todos, as mudanças climáticas que também estão relacionadas, né, não só tem outros processos também que contribuem para mudanças climáticas, mas esse sistema, né, de plantation, ele tem uma responsabilidade muito grande a partir das mudanças climáticas. Bem, e só um exemplo rápido assim da mudança dos ciclos biogeoquímicos, só no Brasil, nos últimos 50 anos, por conta da fertilização artificial, né, e tudo mais de 22 milhões de toneladas de fósforos foram adicionadas no solo. Então, isso transforma toda a composição química da Terra, que é do que a gente está falando, então, a composição química da atmosfera também, porque é interligado, né? As rochas, o solo, a água, o ar estão interligados. Então, quando a gente altera a composição química, isso vai alterar a maneira como isso vai ficar registrado no planeta. Bom, a gente conhece a história do planeta a partir do que está registrado nas rochas ou no gelo, né? Então, registrado nas rochas, tem algumas coisas que, ao longo do tempo geológico, vão ser destruídas e não vão ficar como registro. Então, por isso que tem toda essa discussão e é um debate grande, né, dos cientistas e das cientistas que trabalham com esse debate sobre antropoceno, antropoceno, antropógeno, tecnógeno também, eu esqueci de comentar, tem esse nome também que era utilizado pelos geólogos, alguns geólogos brasileiros antes de surgir esse termo antropoceno. Enfim, ficou durante muito tempo, e ainda está, né, um debate se a gente está falando de história da Terra ou história da humanidade, se a gente está falando da história da Terra integrada com a história da humanidade, ou se a gente está falando de uma discussão científica, uma discussão política, sendo que não existe discussão científica sem ser política, né? Pelo menos eu consigo ver isso de uma maneira neutra, como costumam dizer, não existe isso. Então, não é uma decisão científica, não é uma decisão política, é uma decisão científica e política, porque elas são coladas, não existe outra maneira de decidir isso, né? Então, eu acho importante a gente colocar tudo isso aqui, porque às vezes é muito difícil a gente enxergar o tempo geológico, justamente porque nós estamos acostumados a lembrar do tempo histórico, que é aqui há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e não há 4 bilhões de anos atrás. Então, o que a gente está falando aqui, depois eu até posso postar, eu não tinha pensado em colocar isso não, mas às vezes é bom para enxergar o tamanho do tempo da história da Terra, né? Mas depois, quem quiser, também posso enviar, como é que é dividida a história da Terra. Quando surgiram as primeiras bactérias, entra um novo período. Quando surgem as primeiras plantas, um outro período. Enfim, isso tudo é marcado pelo que é registrado na rocha.
Como é que a gente sabe qual foi o momento que teve as primeiras bactérias? Como é que a gente sabe quando foi que surgiram as primeiras plantas? Porque está tudo registrado na rocha ou no gelo, né? No caso de alguns... Na verdade, o gelo, ele normalmente vai registrar a composição da atmosfera naquele momento, né? Da água e da atmosfera, que a interação é mais rápida, enquanto que a rocha registra restos fósseis, né? Por isso a gente conhece a fauna e a flora anterior ao que a gente, do tempo que a gente vive na história. Então, tem uma discussão muito grande sobre esses termos, que é uma discussão estratigráfica. A professora Wendy, inclusive, comenta nas notas, né, do artigo dela, que não fez essa discussão, inclusive, porque são muitos elementos, mas eu queria trazer aqui, enquanto geólogo, acho que tem uma responsabilidade também de falar sobre os termos estratigráficos, que é, o que a estratigrafia faz? Ela é quem registra esses tempos. Então, até pouquíssimo tempo atrás, não existia datação de rocha. Pouco é relativo, né, gente? Pouco na história da humanidade, já que, enfim, para geólogo é pouquíssimo. Não é tão pouco assim. Mas a gente tinha antes um registro que era relativo. Então, por exemplo, se tinha um dinossauro, um microfóssil, né, um fóssil bem menor, bem mais antigo que os dinossauros, por exemplo. Eles estavam registrados numa camada. Aí na camada acima aparece um peixe, a gente sabe que o ser que vivia que está na camada abaixo, ele vivia antes da que está na camada acima, mas assim, o tempo que tinha de diferença nesse, nenhuma, a gente não sabia. Era uma datação relativa. Depois de certo tempo que a gente consegue ter alguma datação de fósseis e datação de rochas para conseguir entender a hora. Aqui, e a datação utilizando radioatividade, né, meia-vida e tal, e aí a gente consegue saber, não, essas rochas têm tantos milhões de anos, então provavelmente esse ser que está registrado aqui tem também um período de tempo, esse intervalo que ele existiu. Então, isso eu acho interessante a gente colocar para a gente conseguir visualizar essa diferença de tempo. E aí, esse tempo ele é definido por um grupo internacional de cientistas, principalmente geólogos, no caso da estratigrafia, porque pensa o registro nas rochas. E o desafio e a discussão principal dos nomes que eu acompanhei tem a ver com isso, assim, a dificuldade de ver onde é que isso vai ficar registrado nas rochas. Porque na humanidade está muito claro. Eu, inclusive, costumo brincar que a gente, com mudanças climáticas, com todos os problemas gravíssimos que nós estamos vivendo agora, inclusive, né, pandêmicos e tudo mais, é resultado da humanidade, das ações humanas. E aí, como é que a gente se coloca nesse espaço? Mas, como geóloga também, eu costumo dizer que nós é que vamos sofrer mais, nós vamos morrer e a Terra vai se reinventar como fez ao longo desses 4,6 bilhões de anos, né? Com várias megas extinções, com uma história riquíssima e diversa. Então, eu costumo dizer isso, negar a ciência, né? Esse negacionismo que existe, que não tem mudanças climáticas, que não tem, só vai afetar não a Terra. Então, eu gosto de ser irônica, assim, porque às vezes é muito difícil, né, gente, convencer algumas pessoas. Mas, brincadeiras à parte, é importante porque há, então, um consenso científico que aí, independente do nome, né, Wendy? Estou dizendo aqui geral, antes de chegar no Plantation Oceano. Existe um consenso científico internacional e interdisciplinar, transdisciplinar, que reconhece que a humanidade transformou o planeta de maneira a afetá-lo diretamente e registrar para a história. Da história da Terra, não da história da humanidade, que isso já está, bom, pelo menos a meu ver, mais do que comprovado. E na história da Terra, diz então o que seriam esses registros. Então, desde 2016, essa comissão estratigráfica reconheceu essa mudança a partir desses diversos trabalhos que estão colocados, mesmo com nomes diversos, mas as evidências são muito... elas se somam, né? Elas se encontram em diversos espaços, e elas começaram a discutir, então, qual seria o período.
Então, acho interessante, gostei muito de ler o artigo da professora Wendy, porque a gente faz esse exercício assim, olha, em que momento começa? São nos últimos 500 anos? É na Revolução Industrial, como Crutzen propôs? Enfim, no início da agricultura, alguns teóricos também diziam isso, né, por conta da acúmulo de metano, enfim, no início da agricultura em seguida da criação de animais. A gente tem uma diversidade de evidências, mas que, pensando a dificuldade que foi essa, porque é o contrário, né? Até agora a gente mapeou a história da Terra a partir de registros que já estão lá, que já são possíveis reconhecer na rocha. Daqui a gente está tentando, digo, cientistas do mundo inteiro, definir o que vai ficar registrado na história da Terra para o futuro. Então, isso foi muito difícil de ter um consenso entre as diversas áreas do conhecimento, né? Ainda não existe esse consenso geral, mas já tem um consenso de que a mudança foi suficiente para alterar a história da Terra. E aí, as principais que que gostaria de colocar aqui, que ficam registradas mesmo nas rochas, justamente por conta de mudanças químicas, como eu já falei da plantation, né, dos ciclos biogeoquímicos, mas tem os combustíveis fósseis, que fazem muita diferença. Primeiro que se altera algo que demorou milhões de anos para se formar, você retira e utiliza em pouquíssimos anos, né? As alterações químicas, tanto do solo, como da água, como da atmosfera. A gente tem, pessoal, mais de 200 minerais que surgiram a partir da ação humana. Imagina o que é isso. Naturalmente, alguns elementos químicos não se encontrariam e não formariam mineral. Agora, com a ação humana, principalmente por conta da mineração e por conta dos resíduos, né, o lixo, a gente coloca materiais em contato que naturalmente não ocorrem no mesmo espaço. E isso já foi comprovado, é um texto de 2017, se eu não me engano, mas depois, se vocês quiserem, eu posso passar, que comprova que mais de 200 minerais foram criados, justamente porque a mineração tira de um lugar, coloca em outro e registra essa interação química, o lixo também. E principalmente, né, pilhas, baterias, computadores, todo esse processo metálico também que não se desfaz, né? Não se tem uma degradação complexa, acaba interagindo com outros elementos e geram novos minerais. Mas tem também um outro processo que agora saiu em 2019 esse artigo, já está comprovado, que são tecnofósseis, que eles chamam, né? Por isso que eles chamavam de tecnógeno, porque é como se fosse tecnologia, né? Então, tem registros, o primeiro trabalho é aqui do Brasil, lá Santa Catarina, que tem registros de rochas sedimentares se formando em metais que estão no mar. Então, por exemplo, tem imagens, inclusive, de MEV, né, de microscópio eletrônico de varredura, que colocam como o brinco, por exemplo, de metal que está lá, que caiu no mar, já faz parte de um acúmulo de grãos, né, de areia que já estão se consolidando e formando uma rocha. Então, é comprovado que muitos dos materiais que a humanidade construiu, né, os tratores, as máquinas, todas com muito metal, vão ficar de fato registradas nas camadas da Terra, e isso nós não conseguimos mudar mais. Mas tem um outro elemento bem importante, e esse, às vezes, parece que a gente não considera muito, que eu digo assim, quando eu leio os artigos, não vejo muito falar disso, que são as armas nucleares. A gente fala do localizado, mas o global, ele também é importante para a gente entender o registro da história da Terra. As armas nucleares deixaram precipitações de radionuclídeos, né, de elementos radioativos, por todo o planeta. Então, os testes nucleares, tudo isso está espalhado ou em camadas de sedimentos que vão se transformar em rocha daqui a alguns milhões de anos, ou estão no gelo também já registrado. Então, já foi encontrado
nas camadas de gelo esse material. E aí a gente fica nessa... aquela dificuldade toda de encontrar algo que muda a história da Terra, com todos esses elementos que eu estou trazendo para vocês, e aqui muito rápido, né, que a gente está colocando. É certeza que alterou a história da Terra. Então, a gente não está falando da história humana, a gente não está falando da história da Terra, mas a gente está falando o quanto que a história humana afetou a história da Terra. Tá? Eu acho importante a gente colocar aqui. E as armas nucleares são bem mais recentes, né? Então, a outra dificuldade que está tendo discussão na comunidade científica é o período. E aí eu acho que é bem interessante que a professora Wendy traz, quando ela compara, né, o Capitaloceno, o Antropoceno e Plantationoceno, porque o Capitaloceno, de fato, não traz, como a proposta do Crutzen, né, da Revolução Industrial, não é o Capitaloceno, porque o Capitaloceno é mais antigo que isso. E aí a gente consegue registrar de diversas maneiras. A humanidade foi transformando. Agora, qual é o marco? Isso ainda é uma dificuldade muito grande para conseguir ter uma unidade entre a comunidade científica internacional e de diversas áreas, né? Porque até agora, quando se discutia estratigrafia, a gente discutia só entre a geologia. Na verdade, não é geologia, entre o grupo de especialistas da geologia que trabalha com rochas sedimentares. Eu nunca nem discuti estratigrafia, só sabia que ela existia. Mas o que eu estou dizendo é importante que a gente faça, então, esse exercício interdisciplinar, transdisciplinar e inter histórias, né, intereras entre terra e humanidade, para que a gente consiga, então, trabalhar todos esses elementos. Eu prefiro ainda não dizer nenhum nome que marque algo muito fechado. Por exemplo, o Capitaloceno, né, como a professora Wendy colocou, ou o Antropoceno, e até o Plantation, na verdade, é recente para mim esse conceito. Eu acho que a gente tem que conversar muito, Wendy. Concordo muito com seus argumentos, mas eu ainda fico com o antropoceno porque a gente tem, na verdade, uma evolução ao longo desse tempo, né? Todos os elementos que a gente foi falando de transformação aqui são transformações que todos esses períodos contribuíram. E a humanidade, e aí, inclusive, como você utilizou o exemplo, né? O Capitaloceno não poderia ser Capitaloceno não só pelo período, mas também porque o socialismo não deu conta de explicar isso também. Então, e outra, o sistema que nós vivemos foi construído pela humanidade, independente se foi o capitalismo, se foi o socialismo, e essa construção, né, claro que tem alguns que têm mais responsabilidades em algumas coisas, não fomos nós que construímos, né, não foi a classe trabalhadora que trouxe todos esses elementos, sim quem detém os meios de produção, mas esse nome antropoceno ele foi colocado por isso, porque amplia todos esses tempos, tanto da plantation, tanto da mineração, né? A história da humanidade também foi muito marcada pelo tipo de metal que era extraído. Na verdade, não é só metal, né? A gente conhece a história primeiro como pedra lascada, depois pedra polida, depois bronze. Tudo isso marcado muito pela maneira, pela nossa relação com a natureza. E aí, eu costumo, então, trazer todos esses elementos e acho que a gente tem que cada vez debater mais entre nós que estamos aqui na pós, né? Acho que é incrível como... Tô feliz que já tem várias inscrições aí, nem sei se eu passei do meu tempo, a coisa me periga, hein, Sérgio, por favor. Briga comigo aí, mas estou terminando. Se você puder, desculpe, Carol, se você puder fechar, porque já tem uma lista de 10 pessoas inscritas. Então, estou bem feliz, exatamente. Então, acho que a gente pode... Era meio isso que eu queria trazer para vocês, a gente considerar todos os pontos, mas é importante fechar com esses elementos aqui, porque essa visão da ecologia política, e aí independente de estar falando de Foster, de Moore, de Latour, né? A gente tem, ou do Angus, enfim, a gente tem vários autores e autoras que estão trabalhando a partir dessa visão ecológica e política, e é uma ferramenta
Então, essa construção da mudança do planeta, da história da Terra, ela é uma ferramenta muito importante para que a gente tenha uma organização, né, principalmente dos ecossocialistas pelo mundo, unir maior número de pessoas, unir forças para enfrentar essas mudanças climáticas, a indústria dos combustíveis fósseis, as plantations, né, o agronegócio. Acho que é muito importante que a gente esteja juntos nesse espaço e que a gente deve atuar ativamente na condução dessas lutas todas, transformar esse caminho, né, que está sendo trilhado. E mais importante ainda, pensar que acho que a agroecologia ela é uma resposta a tudo isso que a gente está falando de ataques aqui, tanto de uma reconstrução dos ecossistemas, né, intervenção humana, de forma que reduza esse processo de transformação destrutiva e vai se colocar, então, a agroecologia como essa ferramenta política, didática, ecológica, de recuperação do metabolismo ser humano-natureza. Então, acho que é muito importante a gente trazer, a partir da revolução na produção de comida, né, fundamental para o enfrentamento da nova era geológica que a gente se encontra, né, na verdade, é um período, né, uma época, desculpa, mas como que a gente se coloca ativamente nesse espaço. Era assim que eu queria fechar. Muito obrigada, Sérgio. Obrigado, Carol. Foi ótimo. Realmente coloca vários pontos bem inter ou multidisciplinar para o nosso debate. Então, se a gente pegarmos a sua fala mais a Wendy, mais o artigo, nós precisamos mais 3 aulas, mas super obrigado a Carol e também, novamente, a Wendy. Eu vou interromper a gravação, porque depois a gente disponibiliza, e aí eu abro para as perguntas e comentários. Só um segundinho.